Sim, continuando aqui sobre a nossa aula sobre as gimnospermas. No primeiro slide nós vimos que são plantas que produzem sementes nuas. Não tem a presença do fruto, protege na semente. Tem esses 4 grupos, 4 filos dentro das gimnospermas. Aí o primeiro filo é o filo das coniferófitas, são as coníferas. Não sei se vocês já se lembram sobre as aulas sobre biomas, né? Lá do ensino fundamental, floresta tropical, floresta intertropical, nós temos a Amazônia, né? Temos a tundra. Então, tem vários biomas. O que são os biomas? Os biomas são regiões que contêm um grupo característico de vegetais, um grupo característico de animais e ecossistemas um clima parecidos, característico. Padrão. Isso. Essas plantas são conhecidas como pinheiros brasileiros. Sabe, tem um tipo de floresta que são da floresta das coníferas, né? Que tem os pinheiros. Típico dos filmes do Crepúsculo, por exemplo. Então, aquelas plantas ali, elas são típicas, são gimnospermas. Elas não produzem frutos. O que, na verdade, elas produzem é a pinha, né? Que é um conjunto de várias sementes. Então, vocês vão já entender como é que é formada essa semente. O outro aquela da árvore de Natal, né? Isso, da árvore de Natal. Só que no caso das coniferófitas, nós temos o exemplo do pinheiro do Paraná, tá? Nós temos outro exemplo aqui das cicadófitas. Essa daqui vocês provavelmente já devem ter visto em jardim, né, gente? Ela é muito utilizada. Às vezes. Pois é, mas ela tem bastante. Eu vejo muito por aí. Sim, sim. Geralmente as pessoas confundem essa daqui com um outro tipo de palmeira, que é, na verdade, uma pteridófita. Tem uma palmeira parecida com essa, só que ela é pteridófita. Essa daqui não. Ela é uma gimnosperma. Bem no meio dela aqui, você vê... Vocês conseguem ver o meu mouse? Sim. Tá. Sim. Bem aqui nesse meio aqui, esse aqui é o estróbilo, tá, gente? É a estrutura produtora de sementes. Outro filo é da ginetófita. Essa daqui ela é menos conhecida. A gente não tem muito contato com ela porque ela não é muito da nossa região, tá? E tem essa outra que faz parte da floresta temperada decídua, né? Que são as florestas que tem 4 estações bem definidas. Você vê ela no inverno, as árvores totalmente sem folhas. Na primavera, você vê ela toda florida, né? No outono, as folhas secam e fica com um aspecto meio que alaranjado, amarelado. Então, essas plantas, nós temos o exemplo aqui das ginkgófitas, que é a ginkgo biloba. É uma planta que não é uma angiosperma, não produz fruto nem flor. Ela produz, na verdade, sementes. Tá? Então, vamos falar aqui rapidamente como é que é o processo de reprodução. Essas plantas, elas não produzem flores, como eu já falei para vocês, mas elas produzem uma estrutura que vai conter as estruturas sexuais de reprodução, que são chamados de estróbilos. Existem os estróbilos masculinos e tem o estróbilo feminino. Então, eu vou falar primeiramente do estróbilo masculino, tá? No estróbilo masculino, gente, olha aqui, ó, ele é chamado de microestróbilos. Toda vez, eu vou até pegar aqui o mouse não, a minha caneta, e falar um pouco disso aqui para vocês. Ó. Esse termo aqui, micro, toda vez que você vê o termo micro, tem a ver com estrutura masculina. Ok, gente? Toda vez que você vê esse termo micro, quer dizer que é masculino. Por isso que o nome do estróbilo masculino é microestróbilo. Ok? Por isso que quando a gente fala que existe esporos diferentes na reprodução das pteridófitas, a gente chama de microesporos, né? Microesporos e os femininos de macroesporos. Isso. Aí, no caso do micro, é o esporo que é produzido pelo indivíduo masculino. Tá? Nesse microestróbilo, ele contém folhas modificadas. Olha aqui, essa aqui é uma folha modificada. O que que tem nessa folha modificada? Ele tem o microesporófilo. Essa folha modificada é chamada de microesporófilo. Dentro do microesporófilo tem os microesporângios. Lembra dos esporângios lá nas briófitas? O esporângio não é a estrutura que produz esporo? É isso?
Isso aí. Então, aqui eu tenho o microesporângio. Como é micro, é esporângio, é esporo masculino ou feminino? Micro, eu falei para vocês que é o quê? Masculino. Masculino. Então, microesporângio, que é o esporângio do estróbilo masculino. Ele contém microesporócito. O que é o microesporócito? Veja que ele é o que, gente? Diploide. Quer dizer que ele tem 2 conjuntos cromossômicos, certo? Então, ele é o microesporócito. Essa célula que está aqui, cada pontinho desse é um microesporócito. É a célula que vai ser a precursora do esporo. Ele está dentro da folhinha que está aqui, ó, nesse estróbilo. Então, o esporo ele não vai sair de dentro do estróbilo. Ele vai ficar lá dentro. Só que isso aqui ainda não é o esporo, viu, gente? Ele é a célula que vai originar o esporo. Perceba que ela ainda está o quê? Diploide. Então, se é diploide, ela ainda vai sofrer meiose. Ok? Então, quando ela sofre, olha aqui, ó, a célulazinha, o microesporócito, ela é diploide. Essa célula ela vai sofrer a meiose. Vocês lembram o que é a meiose? A meiose é um processo em que uma célula diploide, ela vai originar quatro células haploides, né? Ou seja, esse N aí é o conjunto cromossômico. Então, se antes ela tinha 2 N, quando ela passar pela meiose, as células que ela vai resultar, elas só vão ter a metade dos cromossomos que ela tinha anteriormente, que a célula mãe tinha. Nesse caso, quem é a célula mãe? É o microesporócito, que é diploide. Vão virar gametas, praticamente. Então, ainda não é gameta, porque a meiose aqui ela não é gamética. A meiose aqui ela está acontecendo no esporo. Então, a meiose espórica é do ciclo haplodiplonte. Eles ainda vão germinar ainda, esse daí. O ciclo das plantas, gente, é um ciclo haplodiplonte, porque ele vai ter a geração haploide e a geração diploide. Nós estamos aqui na geração diploide, que é o esporófito. O esporófito da planta gimnosperma, ela contém os esporângios, que no caso do masculino é microesporângio, que contém células diploide, chamada microsporócito. Ok? O microsporócito, ele é diploide. Cada célulazinha dessa daqui, o microsporócito, ele vai sofrer meiose. E aí, ó, ela vai gerar essas células resultantes. Veja que elas são o que, gente? Olha aqui, ó. Aconteceu meiose, não foi? Tinha uma célula, formou 4 células. E veja que elas são haploides. Essas células são chamadas de quê? Micrósporo. Esporos masculinos. Por que esporos masculinos? Por que micrósporo? Porque quando esse esporo se desenvolver, ele vai desenvolver o gametófito masculino. Vocês entenderam? Sim. Então, esse micrósporo, ele vai desenvolver o gametófito masculino. Então, olha aqui, continuando. Cada célulazinha dessa, deixa eu tentar tirar essa setinha. Cada célulazinha dessa vai desenvolver e vai formar o grão de pólen. Isso aqui, gente, é o grão de pólen. O grão de pólen, ele na verdade, ele é o quê? Ele é o microgametófito imaturo. Então, quer dizer que ele é o gametófito o quê, gente? O que significa a palavra micro? Masculino. Ele é o gametófito masculino. Então, o grão de pólen é uma planta, certo? Ele é uma planta que é a fase haploide. Observa que o grão, esse micrósporo, ele não era haploide? Era? Sim. Então, quando eles se desenvolvem para formar o grão de pólen, esse grão de pólen também é haploide. Aí, de que é formado o grão de pólen? O grão de pólen, ele vai ter uma célula tubo. Ele tem pouquíssimas células. Célula tubo? Tá. Serve para quê? Essa célula tubo, ela, durante o processo de reprodução, ela vai formar o tubo polênico. Certo? Aí ela vai ter, ó, essa célula geradora. Vocês estão vendo a ponta da minha caneta aqui, então? Eu estou mexendo no livro. Dá para vocês enxergarem a ponta da minha caneta aqui no slide? Sim. Tá? Cadê? Ah, dá. Tá. Ela vai ter células protalares. Então, olha só o que vai resultar cada uma dessas células.
Durante o processo de polinização, olha aqui, ó. Essa célulazinha, essa azul, essa bem aqui, ó, a célula tubo, ela vai formar um tubo polínico, tá? Esse tubo polínico, ele vai servir para transportar os gametas masculinos. O gameta masculino está contido no grão de pólen. Quem é o gameta masculino? Observe que, tá vendo essa célula geradora aqui? Essa célula geradora, ela vai se dividir em duas, tá? Uma vai ser a célula espermatogênica e a outra célula é a célula estéreo. O nome já está dizendo, célula estéreo, que ela não vai gerar nada, né? Essa outra, a célula espermatogênica, ela vai formar os núcleos espermáticos, que é o gameta masculino. Ok? Falei grego para vocês? Deu para vocês entender? Deu. Todo mundo entendeu, gente? Tô Sim. compreendendo. Se alguém não tiver entendendo, por favor, me interrompa, fale, porque não adianta vocês fingirem que estão aprendendo, tá? Então, Não presta. eu vou voltar aqui de novo. Ó. Esse grão de pólen, ele tem uma célula tubo, uma célula geradora e células protalares. Para que serve a célula tubo? No momento da polinização, a célula tubo, ela vai formar um tubo que vai fazer com que essa célula ela vai transportar os gametas masculinos, tá? E o gameta masculino nasce de quê? Ele nasce a partir da divisão da célula geradora. Essa célula geradora aqui, ela se divide em duas. Uma é a célula estéreo e a outra é a célula espermatogênica. Então, a célula espermatogênica vai formar os gametas masculinos aqui, ó. Tá vendo aqui 2 núcleos? É como se fosse espermatozoide nos animais, certo? Então, esses núcleos Sim. aqui são eles que vão promover a fecundação. E a célula tubo, ela está formando esse tubo polínico aqui, ó. Tá? E aí, durante o processo de polinização, é isso que acontece. A célula tubo vai levar os núcleos espermáticos até o gameta feminino. Então, vamos só resumir aqui, gente. No órgão sexual masculino das gimnospermas, eu tenho os microestróbilos. Ele é o microestróbilo. Microestróbilo contém folhas modificadas. O microesporângio, no interior dele, vai ter o processo de produção de esporos. No caso, que são chamados de microesporos, tá? Esses microesporos são resultantes da divisão do microesporócito, que ele sofre meiose. Cada esporo desenvolve os grãos de pólen, tá? O grão de pólen ele é o resultado do desenvolvimento do esporo, do microesporo, que é o esporo masculino. No interior do grão de pólen, na verdade, o grão de pólen já é o gametófito masculino, que é chamado de microgametófito. Dentro do grão de pólen, eu tenho a célula tubo, que vai auxiliar no transporte do gameta masculino, que são chamados de núcleos espermáticos, certo? Esses núcleos espermáticos ajudam no processo de fecundação. Agora eu vou falar para vocês... Professor? Pode falar. Quando o microsporócito, ele sofre a meiose, cada uma dessas 4 novas células que vão surgir, elas vão se especializar, ou elas se separam? Cada célula dessa se transforma no grão de pólen. No interior desse microsporângio aqui. O que você está vendo aqui, está vendo uma poeirinha saindo do estróbilo? Do microestróbilo? Está vendo essa poeirinha? Essa poeirinha, na verdade, não são esporos. Eles são grãos de pólen. Certo? Compreenderam, gente? Certo. Entendi. Você não fala assim. Eu não. Fale agora ou fale-se para sempre. Vamos lá. Peraí. Eu vou questionar mesmo. Volta, professor. Fale, moça. Vamos aqui tirar essas dúvidas. Diga. Porque assim, eu contei, aqui tem 4 células. Uhum. Aqui tem 4 células. Células protolares, célula geradora, célula do tubo. Uhum. Quando o micrósporo ele está sendo formado dentro do microsporângio, ele simplesmente se divide em 4, né? Certo. Sim. Essas 4 novas células que vão surgir do microsporócito aqui,
elas vão ficar juntas, elas vão continuar ficando juntas, né? Elas se separam. Essas 4 novas células, os micrósporos. Essa daqui, ó. Ou elas vão se separar? Elas se Ah, separam. tá. Pode continuar. Aí, cada uma dessas vai sofrer, ó, mitose. O que é mitose? Quando uma célula... Divisão é... binária. Essa é a divisão Opa, mesmo. 2. peraí. Não deu pra mim. Deixa eu riscar isso aqui. Tá escutando música? Liga esse som. Olha aqui, ó. Uma célula N, ela se transforma em 2 células N também. N. Ela vai sofrer... Aí cada célula N também vai se multiplicar e também vai formar células N. Por aí vai. Então, ela vai sofrer... Ó, nesse caso aqui, esse micrósporo vai se transformar no grão de pólen, que contém aqui 4 células inicialmente. Tá? Agora eu vou falar para vocês do estróbilo feminino. Toda vez que você vê o termo mega, isso aqui é o quê? Feminino. Mas feminino. Micro, masculino. Mega, feminino. Não esqueça disso, viu, gente? Tentaria. Beleza? Então, se eu tenho mega estróbilo, é o quê? É o estróbilo que contém Feminino. os órgãos reprodutores femininos. E nesse caso, esse mega estróbilo, a folha modificada dele é o megasporófilo. Lembra que lá no masculino é o microsporófilo, porque era masculino? Aqui eu tenho o quê? O megasporófilo. Então, esse megasporófilo, gente, ele é uma folha modificada, tá? Que contém aqui, ó, dentro no interior dele, ó, o megasporócito, que ele é uma célula diploide, certo? Essa célula diploide, ela vai sofrer uma meiose, ok, gente? Veja que o tegumento dela aqui também é formado por células diploides, ó. O tegumento é a pele, viu, gente? Quando eu falar a palavra tegumento, é pele. E observa que ele tem uma abertura. Essa abertura aqui é chamada de micrópila. É por aqui que o grão de pólen vai entrar e vai formar o tubo polênico, certo? Só que esse megasporófilo, ele ainda não está pronto para sofrer ao processo de polinização, porque ele ainda está imaturo. Então, vamos dar continuidade aqui ao desenvolvimento e à formação da estrutura reprodutora feminina. Então, observe o seguinte, esse megasporócito, lembra que no masculino era microsporócito, aqui é mega, porque é feminino, certo? Então, esse megasporócito, ele sofre meiose, certo? Agora vai ter uma diferença. Vocês sabem que quando uma célula sofre meiose, vamos lá, uma célula diploide, ela vai formar... Eita, como é que ela vai formar 4 células que são haploides, correto? Sim. Só que nesse caso, ó, uma célula ela vai se desenvolver e as outras, elas vão, o que, gente? Elas vão degenerar. Olha aqui, tá vendo que uma é grande e as outras são pequenas? Certo? Estão vendo, gente? Estão comigo? Tô sim. Então, observe que eu tenho uma célula que vai se desenvolver e as outras não vão se desenvolver, elas vão sofrer degeneração. Então, aqui ela vai formar os esporos femininos. Nesse caso, esses esporos femininos é chamado de megásporo. Lá no masculino não era micrósporo. Aqui eu tenho o megásporo, porque o termo mega quer dizer o que, gente? Feminino, correto? Correto. Sim. Então, eu estou sempre associando o masculino e o feminino. Vamos lá. Estróbilo masculino é o microestróbilo. Estróbilo feminino, megaestróbilo, certo? Lá eu tinha a folha modificada do masculino, que produzia os esporos. Então, lá eu tinha o microesporanjo. Aqui eu tenho o megaesporanjo, certo? Certo. Aí lá eu tinha o microesporócito, aqui eu tenho o megaesporócito. Eu só estou substituindo o termo micro e o termo mega, tá? Mas em termo, até aqui, o desenvolvimento é praticamente o mesmo. Só que nós já temos uma pequena diferença, que durante a meiose
megaesporócito, o que vai acontecer? 4 células que são formadas, uma se desenvolve e outras 4 são degeneradas. Essa célula que se desenvolve, ela é chamada de megásporo. E o megásporo, ele é o quê? Haploide. O megásporo, ele é haploide. Ok? Então, veja só. Esse megásporo aqui, ele vai sofrer várias mitoses, tá? Então, ela vai se dividir várias vezes. Olha aqui, ó. Vai gerar isso aqui. Ok? Isso aqui é o quê? É o megagametófito. Tá vendo que ele é haploide? O resultado do desenvolvimento do megásporo forma o gametófito feminino, que é chamado de megagametófito. Vamos lembrar, gente, lá das briófitas e pteridófitas. Toda vez que o esporo se desenvolve, ele não forma o gametófito? Vocês lembram disso? Eu tô ouvindo, né? O negócio é que eu não lembro mesmo. Eu vou lembrar Tamo vocês. nativa, tamo nativa. Ó, vou lembrar vocês aqui, ó. Deixa eu pegar, deixa eu colocar. Ó, vamos lembrar, por exemplo, das pteridófitas. Ó, lá nas pteridófitas, você tinha a samambaia. Estou desenhando aqui a samambaia. Aí lá na folha da samambaia, ela tinha aqueles pontinhos na folha, né? Lembra? Soro? Aqueles pontinhos eu chamava de quê? De esporanjo, de soros, né? E no interior dos soros tem os esporanjos que produzem esporos. Então, quando aqueles esporos eles caíam, por exemplo, no substrato, que é o solo, né? Aqui é a samambaia. Só estou desenhando rápido para poder eu dar continuidade. Observe que esse esporo, quando ele se desenvolvia, ela formava uma estrutura chamada de prótalo. Lembra? Que é o gametófito. Sim, forma de coração. Isso. Forma de coração. Aí esse gametófito, ele produzia o quê? Gametas tanto masculinos quanto femininos. E ele era hermafrodita. Então, o resultado do desenvolvimento dos esporos é o quê? O gametófito. O resultado, ó, esse esporo aqui, quando ele cai no substrato, que ele germina, ele forma o quê? Não é o gametófito? Desculpa, os cachorros começaram a latir aqui. Eu acabei de não ouvir nada. Novamente, Maria. Eu estou dizendo que quando esse esporo, tá escutando? Eu acho que sim. Quando esse esporo, ele germina, ele forma, não é o gametófito? Tá vendo aqui? Sim, ele forma um prótalo, que é o gametófito. Pronto. Então, tu pega esse mesmo raciocínio, eu vou fechar aqui, para me compartilhar a tela agora do slide. Tu pega esse mesmo raciocínio e adapta para o raciocínio das gimnospermas. Ó. Vou botar aqui. Quando esse megaesporófito aqui, ele é o esporo, na verdade. Quando ele se desenvolve, ele forma o gametófito. Só que nesse caso aqui é o gametófito feminino, certo? E como é o nome do gametófito feminino? Megagametófito. Megagametófito. Então, o termo mega quer dizer feminino, certo? O megagametófito, ele vai conter o arquegônio, certo, gente? Que é a o estrutura que vai produzir o gameta feminino. A oosfera. A oosfera. Lá na masculina, vamos lembrar o masculino. No masculino, eu tenho o grão de pólen, que é o gametófito masculino. O grão de pólen, certo? Quem é o gameta masculino? São os núcleos espermáticos, certo? Aqui, quem é o gameta feminino? É o megagametófito. Quem é o gameta feminino? Oosfera. Oosfera. Certo? Masculino, anterozoides. Aí, ó, vamos lá. Esse óvulo aqui, ele tá maduro e durante o processo de fecundação, quando ele sofre o processo de fecundação, essa oosfera, ela vai formar, na verdade, o embrião. Um embrião que é diploide. Por que ele é diploide? Porque ele é resultado da fusão de um núcleo espermático e um núcleo da oosfera. Então, N com N vai formar o 2N. Então, ele é o resultado da formação de um zigoto, né? De um zigoto diploide. Vocês conseguiram entender, pessoal? Então, o que é a semente? A semente é justamente
o resultado dessa fecundação. Olha só, esse megasporanjo aqui, né? Esse megasporófilo, ele vai se transformar em semente. E o que é a semente? Ele é o resultado, ele vai ter o gametófito feminino, e no interior desse gametófito feminino vai conter o embrião, que é o resultado da fecundação, certo? Diferente do que a gente percebe nas angiospermas. Eu vou pedir, esse cachorro é contigo, né? É contigo aí na tua casa? Faz assim, quando tu for falar, tu pode ligar teu microfone. Aí, quando tu não tiver com o microfone falando, deixa ele desligado, tá bom? Melhor sim. Vamos continuar. Então, eu falei do processo, eu já mostrei para vocês o processo de formação do grão de pólen, certo? Falei para vocês no processo de formação da semente, tá? Mas eu não mostrei para vocês como é que acontece a polinização em si. Na polinização das gimnospermas acontece da seguinte maneira. Tem plantas gimnospermas que são dioicas. O que é dioico? Possui um gênero. Masculino ou feminino? Dioico quer dizer que ele tem sexos separados. Indivíduos são diferentes dos indivíduos masculinos, são diferentes dos indivíduos femininos. Isso aí que você falou. Se fosse monóico, quer dizer que o mesmo indivíduo teria as duas estruturas de reprodução. Tem plantas que contêm tanto megaestróbilo quanto microestróbilo, certo? Já no caso que eu vou mostrar para vocês, eu vou ter uma planta masculina que vai ter o microestróbilo e uma planta feminina que vai ter o megaestróbilo. Então, as plantas que são dioicas das gimnospermas, as masculinas, elas contêm o que eu já falei para vocês. O estróbilo masculino. Como é o nome do estróbilo masculino, gente? Masculino. É o quê? Micro. Certo? Então, é microestróbilo. Feminino é o quê? Megaestróbilo. Megaestróbilo. Então, esse microestróbilo e o megaestróbilo, eles contêm as folhas modificadas. Tá dando para ver aí, gente? Essas folhas modificadas aqui, elas são, na verdade, as estruturas que contêm o processo de produção dos esporângios, né? Que vai formar os esporócitos. Tanto os esporângios e esporócitos masculinos, quanto os femininos. Se for masculino, é microesporócito, que vai formar os microesporângios. Se for feminino, são os megaesporócitos que vão formar os megaesporângios. Só vai mudar o termo mega e o termo micro, tá? Mas vai terminar sendo a mesma coisa. O processo de produção de cada esporo eu já mostrei para vocês no slide anterior. Então, aqui, no interior do microesporófilo, que é a folha modificada do microestróbilo, eu vou ter a formação do grão de pólen, certo? Que é o gameta masculino. No interior aqui do megaesporófilo, eu vou conter a oosfera, que é o gameta feminino, que vai gerar o embrião se ele for fecundado. Então, durante o processo de fecundação, né, ocorre principalmente por meio da polinização. Essa polinização, gente, ela pode ser por meio do vento, mas ela pode ser por meio de insetos também. Se essa polinização for por meio do vento, então eu tenho uma polinização chamada de anemofilia. A polinização por meio do vento é a anemofilia. Ok? Tem alguém com o microfone ligado? Estou escutando barulhinho. É mais caro que isso aí. Peraí. Porque falavam que além É o duílio. Pronto, é o duílio. A criaturinha deixou o microfone ligado. Esqueceu e saiu. Vamos continuar. Tá. Então, se a polinização por meio do vento é a anemofilia. Se a polinização é por meio de insetos, aí, que é justamente quando esse grão de pólen é transportado por insetos, eu tenho o que a gente chama de
entomofilia. Opa, entomofilia. Ok, gente? Observe que o grão de pólen tem tipo umas abas aqui. Esse formato de grão de pólen não é igual para todos não, viu, gente? Tem grão de pólen dos mais variados formatos possíveis. Mas todos eles vão ter alguma estrutura que ajuda no seu transporte, seja por meio do vento ou até mesmo se ele tiver uma estrutura que possa grudar em algum inseto. Vocês já perceberam que, no caso das angiospermas, as abelhas, quando elas vão beber o néctar, o grão de pólen muitas vezes gruda ali na perninha das abelhas, né? Então, olha aqui. Estão me escutando, pessoal? Sim. Continuando. Então, durante o processo de polinização, esse grão de pólen aqui, ele vai chegar aqui na região que tem uma abertura, nessa abertura do esporófilo, que eu chamei de micrópila, tá, gente? Essa aberturazinha aqui é chamado de micrópila. A micrópila. Nela, onde o grão de pólen vai entrar e vai formar o que a gente chama de tubo polínico. O tubo polínico, ó, ele vai promover a fecundação. Lembra lá daquela figura que eu mostrei para vocês anteriormente, a célula tubo? Essa célula tubo, ela vai gerar um tubo que vai levar os núcleos espermáticos até o gameta feminino. Como é o nome do gameta feminino? Oosfera. A oosfera, gente, ela é correspondente ao óvulo nos animais, certo? Os núcleos espermáticos, ele é correspondente aos espermatozoides, ok? Eu gosto de sempre comparar com os animais porque é o que vocês conhecem mais, né? Então, durante o processo de fecundação, os núcleos espermáticos vão migrar para a oosfera por meio do tubo polínico e ele vai sofrer o processo de fecundação, onde vai formar o embrião no interior lá do esporófilo. Aí o esporófilo se transforma na semente, tá? E essa semente vai formar a planta. Ok, gente? Tranquilo? Deu para entender? Sim. É porque eu só cheguei na hora que o professor estava falando sobre a fecundação. Pode explicar essa parte da fecundação de novo, professor? É que minha internet tinha caído. Voltando aqui, ó, a Maria Eduarda. Essa parte da fecundação, bem. Aqui, ó. Não? Você entendeu essa parte aqui? Essa parte. Você entendeu? Sim. Sim, essa parte aí já. Eu vou pegar para você entender um pouco sobre a fecundação, vou te mostrar bem aqui, lá no masculino. Veja que essa célula tubo aqui, ela não forma um tubo. Sim, o tubo Esse polínico. tubo aqui, ele vai se formar exatamente nesse momento aqui, ó. Exatamente no momento em que o grão de pólen chega nessa abertura chamada de micrópila, ela vai formar um tubo polínico, tá? Esse tubinho aqui, ó. Esse tubinho, ele vai levar os núcleos espermáticos, que são os gametas masculinos, que continham dentro do grão de pólen. Então, ele vai levar o núcleo espermático. Só que nesse caso aqui não é anterozoide, tá? Anterozoide lá acontece lá nas briófitas, que são gametas masculinos que contêm o flagelo, que ajuda ele a nadar na água até chegar ao gameta feminino. Aqui não. Aqui são núcleos espermáticos, certo? Sim. Núcleos espermáticos. Aí eles vão migrar por meio do tubo polínico e vão fecundar a oosfera. Aí esta oosfera fecundada vai gerar, ó, o gametófito juntamente com o megáfilo, né? Ele vai formar a semente. Essa semente é justamente no interior dessa semente que contém o embrião do esporófito, né? E esse esporófito vai gerar a planta. A planta, o que você vê, na verdade, é o esporófito, tá? Os gametófitos, eles são reduzidos. Observe que ao longo do processo evolutivo, né, a tendência é que o esporófito se desenvolvesse mais e os gametófitos ficassem cada vez mais reduzidos. Deu para entender? Deu? Quem é o gametófito masculino nas gimnospermas? Grão de pólen, certo? É o grão de pólen. Ele é, na verdade, conhecido como microgametófito. Quem é o gametófito feminino? É o megagametófito, que está contido no interior dessas folhinhas modificadas dos estróbilos femininos, né? Que é o megaesporófilo.
interior dele. Ok? Então, eu não vou hoje trabalhar com vocês angiosperma, até porque eu queria trazer um pouco sobre as gimnospermas principalmente. Muitas dessas plantas, o resultado, essas sementes, né, a pinha, por exemplo, ela é muito utilizada na culinária, tá? Ela é muito utilizada na culinária. Inclusive, os estróbilos, elas são utilizados também para ornamentação. Vocês já viram muito, né, quando chega no Natal, o pessoal pega aquelas estruturas parecidas com os estróbilos e colocam, por exemplo, numa mesa, tá? Sim, Então, para enfeite. para enfeite. Sim. Mais ou menos isso aqui, ó. Então, pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês, um pouco sobre a reprodução das gimnospermas. Na próxima aula, eu quero trabalhar sobre as angiospermas. E com relação à parte de botânica, eu vou ficar só inicialmente com essa classificação geral que eu já trabalhei com vocês, né? Eu falei sobre a classificação geral, falei sobre as briófitas, pteridófitas, hoje eu falei sobre as gimnospermas. Aí a gente vai ter uma aula sobre angiospermas. Eu vou deixar a parte de fisiologia vegetal para vocês estudarem por fora.